O Dia da Mulher Negra, Latina e Caribenha surgiu em 1992, durante o primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas na República Dominicana. Uma data que marca a luta contra a opressão de gênero, exploração e racismo. No Brasil, o dia é também em homenagem à líder quilombola Teresa de Benguela, uma mulher admirável que ajudou comunidades negras e indígenas na resistência à escravidão no século de hoje. Nosso sofá de hoje, portanto, é só reverência ao trabalho de tantas mulheres por um mundo mais justo. E eu acho que a fotografia, né, diz muita coisa sobre o que a gente pensa, a gente enquanto GNT, o Saia Justa, né, o que a gente pensa sobre o dia de hoje, sobre o Brasil de hoje, sobre o mundo de hoje. A fotografia é essa aqui, ó, né? A fotografia é essa. Te Amar, nossa, como eu lembro, ficou famosa com os conselhos para lá de originais, digamos assim, que dava nas redes sociais sobre amor, amizade, feminismo e racismo. Eu só ficava preocupada que ela estava sempre num carro. Eu falava, ai meu Deus... Mas ela estava sempre parada. Sempre parada. Aquele trânsito horroroso de Salvador. Te Amar participou também por várias temporadas do encontro com Fátima Bernardes e se firmou como formadora de opinião de sucesso. Em meio a tantas cobranças de posturas e comportamentos, tem gente, quer dizer, a gente tem mesmo que ter uma opinião formada sobre tudo, sempre, ou dá até para ser uma metamorfose ambulante, Maíra? Bom, eu acho que a gente tem opinião, né? Tem duas coisas aí. São duas coisas. A gente tem opinião, mas nem sempre a gente está bem, a gente está preparada, a gente está com entendimento, a gente está com tempo para falar. Eu gosto sempre de dizer que muitas vezes a gente não consegue se posicionar porque aquilo que está acontecendo também nos atinge. Sim. Todas as vezes que tem um crime de racismo, toda vez que tem um crime de feminicídio, de certa forma, eu me sinto atingida também. Uhum. Então, às vezes, até para eu conseguir formular minha opinião, conseguir contactar minhas ideias, eu estou ali também mexida. E, por muito tempo, eu fui entender, nessa ótica das redes sociais, as cobranças foram me movendo. Eu era cobrada e eu respondia aquelas cobranças. E eu adoeci. Adoeceu? De adoeci mesmo. De ter crise de ansiedade, de começar a chorar, de querer sair das redes sociais. E isso é uma forma que, às vezes, as pessoas não se dão conta de um apagamento também real. Porque a gente fala dessa questão da invisibilidade, mas também tem um apagamento que se dá por meio das doenças psicoemocionais. Sim, claro. As mulheres negras e a população, as mulheres negras, as mulheres no geral, mas as mulheres negras são pessoas com muito mais predisposição a ter problemas emocionais e a ter qualquer problema, né, cardiológico, de tensão, de diabetes, porque são sempre doenças que mexem com o seu emocional. Eu sou mãe, né, de um menino e de uma menina. Se tem um crime de racismo e tem um jovem negro sendo assassinado, é impossível eu não pensar no meu filho. Eu lembro que quando teve o assassinato, né, de João Pedro, que tinha 14 anos, que ele morreu dentro da casa da tia, era na semana do aniversário de meu filho. E eu ia viajar para ficar um tempo fora. Eu só fazia chorar. E eu estava recém-parida. Eu chorava a ponto de minha família não deixar mais que nada na casa fosse veiculado aquelas notícias. Você estava no puerpério? Estava no puerpério. Era a semana de aniversário do meu filho. E tem um menino da mesma idade do meu filho, com a mesma aparência de meu filho, sendo assassinado. Eu lembro. Então, assim, aquilo mexeu comigo de uma forma que até hoje, quando eu falo, eu fico nervosa novamente. E eu revivo aquelas situações. Tem um outro episódio também, que foi de uma editora de moda que fez uma festa e que as pessoas acusaram de racismo porque ela fez a festa e botou mulheres vestidas de baiana. E as pessoas queriam que eu me posicionasse. E esse episódio, para mim, foi muito sintomático. Eu sou uma mulher preta. E eu faço questão de ficar falando isso várias vezes, porque ainda que eu seja uma pessoa que todo mundo queira saber a minha opinião, eu ainda não sou uma mulher rica. Eu tenho ainda uma vida real. Luana é minha amiga pessoal, Luana costuma me chamar, dizer que eu vivo em uma gincana. E é uma gincana realmente, porque eu estou o tempo todo cumprindo provas para me manter viva e manter os meus vivos. E nesse dia específico, teve uma queda de energia no bairro que eu morava. Eu estava sozinha com meu filho, tirando tudo da minha geladeira, colocando dentro de um isopor para não perder as minhas compras. E eu estava sem energia em casa. Quando eu voltei na internet, quando eu consegui reorganizar, eu estava sendo atacada, porque eu não tinha me posicionado. E se eu não estivesse catando as coisas da minha geladeira, eu teria perdido as minhas compras. E eu não ia ter de novo o dinheiro para comprar aquelas coisas. Eu não ia ter de novo, porque eu sou ainda, por muito tempo, a pessoa que toma conta de muita gente.
e que tem muitas atividades. Então, assim, eu quero me posicionar e eu acho importante me posicionar, mas o que me deixa tensa é uma cobrança que muitas vezes é feita nos mesmos corpos que são atingidos. Porque aí, Sabrina, eu vou te perguntar, quando tem um caso de racismo, provavelmente você não é cobrada. Sabe? Você tem total razão. E assim, mas as pessoas cobram de mim, de Luana, de Larissa, e as pessoas esquecem que são os corpos como os nossos que estão sendo atingidos e atacados. E que você está sofrendo, que você tem uma dor. E que é óbvio o seu posicionamento. Só que eles querem te expor, eles não querem só o seu posicionamento, e aí eles querem a sua exposição. Eu costumo dizer que quando alguém cobra mais uma vez... mais do que isso, desculpa, além de querer te expor, uma coisa meio, talvez, sádica, né? Uma parada. Tem também o de culpar, porque aposto que nesse caso da editora, tá passando pano porque é amiga do marido publicitário. Eu nem conhecia, tá? Eu nem conhecia. Mas, Tchamar, sabe o que eu acho que falta nesse momento? É a pessoa te perguntar, você tá bem? Você tá precisando de alguma coisa? É muito raro isso acontecer, tá? Na maioria das vezes a gente... E aí... Você se sente sugada, né? Você se sente... E mais do que isso, Sabrina, aí é mais um recorte do racismo. De achar que nós, mulheres negras, porque essa cobrança, inclusive, acontece muito mais com as mulheres negras, até do que com os homens negros, de achar que a gente tem que estar sempre pronta para servir. E quando querem que a gente serve, não é só para servir uma cocada, não. Querem colocar a gente para servir também a nossa opinião. Querem nos expor. Porque, por exemplo, eu vi, quando aconteceu com Luana, eu vi muita gente cobrando de Luana, você não vai falar porque aconteceu coisa por causa do seu contrato? Também pode ser. E muitas vezes o nosso silêncio não quer dizer que a gente concorde. Muitas vezes o nosso silêncio é para uma manutenção de emprego, de trabalho, de saúde mental. Todas as vezes que alguém... Ou porque você está ocupado fazendo outra coisa. Catando minhas compras para não perder. E eu costumo dizer que assim, eu não tenho problema algum de dizer que eu não quero perder trabalho. Porque já é muito difícil de aparecer. Então, os poucos que aparecem eu não posso perder. Sabe por quê? Porque cada trabalho que eu fecho, eu tenho um monte de gente para dar para comer. Então, Luana, muitas vezes está no terreiro, está no avião, ou está fazendo nada. Eu tenho um monte de velho para cuidar. Quando eu brinco dizendo, né, que é o asilo de Sepetiba, é uma brincadeira, mas no final das contas é quase isso, porque são muitos idosos, então eu tenho muita gente para dar conta. E uma coisa que acontece eu tento me resguardar de alguma forma, dizendo assim, olha, agora eu faço parte de um programa onde eu emito a minha opinião toda semana. Então, assim, quer saber minha opinião? Assiste o programa que você vai saber. E o que as pessoas talvez não entendam é que isso é muito custoso para mim. Dar a minha opinião aqui também é muito custoso. Porque, inevitavelmente, eu trago algum recorte racial em qualquer que seja a pauta. E eu sei que tem muita gente que entra nas minhas redes e super concorda e diz assim, ai, Luana, tô tão feliz que você tá aí, que Larissa tá nesse sofá, que a gente pode se sentir representado quando vocês abrem a boca para falar sobre determinados assuntos. Só que, ao mesmo tempo que tem essas pessoas, tem as outras que acham um saco, que dizem, lá vem Luana novamente, trazer um recorte racial. E o que eu quero pontuar é que, assim, o recorte racial sou eu. Não é só o que eu trago, porque qualquer visão minha sobre qualquer assunto é a partir do olhar de uma mulher negra, de uma mulher periférica, de uma mulher negra e gorda, de uma mulher de axé. Então, inevitavelmente, eu vou trazer um recorte racial, porque eu não tenho outra forma de enxergar o mundo. Tem gente que quer a nossa ajuda. Quando a gente abre esse canal de comunicação com o público, a gente dá também abertura para as pessoas chegarem para a gente. Claro. Então, tem gente que quer a nossa ajuda, tem gente que só quer acabar com a nossa paz. Tem gente que não está ali para somar, não está ali para realmente saber o que você quer falar, o que você quer, não quer saber a sua opinião de fato, não quer saber como você está se sentindo, só quer perturbar nosso juízo. Tem o pastor, o Zoju, creu. E óbvio que tem não posicionamento que já é um posicionamento, tem situações que o posicionamento é realmente imprescindível, é relevante. Tem horas que a gente está falando ainda mais nos dias de hoje. Tem horas que a gente está falando sobre justiça, a gente está falando sobre fazer, realmente reunir um coletivo de vozes para que alguma coisa seja feita de fato, para que alguma coisa seja realizada no sentido de alguma reivindicação. Mas tem coisas que não é necessário. Então, acho que dá para a gente colocar tudo na mesa e fazer uma escolha com equilíbrio, porque é uma escolha nossa. Quando você se posiciona, você se expõe mais. Claro. E você, automaticamente, quanto mais você se expõe, mais você é cobrado. Mas eu acho que é muito importante, nesse momento que a gente está passando, a gente se expor e a gente se posicionar. Mas eu quase não sei, eu fico assim, às vezes, pensando em todos os assuntos, eu demoro muito tempo, às vezes, para me posicionar
nas redes, por exemplo. Mas eu me posiciono muito mais nas atitudes, muito mais na prática. E aí, quando eu começo a escrever sobre um determinado assunto, eu, às vezes, me posiciono... Eu estava até falando hoje na reunião, né, Larissa? Eu falei, eu costumo, às vezes, muito mais repostar as pessoas... Mas tá valendo. Tá valendo, né? É uma forma também de se posicionar. Claro que tá valendo. Porque, às vezes, eu acho, assim, por exemplo, igual assistir o vídeo da Luana, falando sobre esse assunto. E eu falei, Luana, que vídeo incrível, porque ela expôs a dor que ela sente dessa cobrança. Porque assim, e eu entendi, foi a primeira vez, depois que eu vi esse vídeo, que eu fui entender, eu falei, caramba, ela se tornou uma espécie de heroína, sem querer. Sem superpoderes. Sem superpoderes, que a gente falou assim, por favor, vai lá defender nós mulheres, vai lá defender nós, vai lá... E assim, sem ganhar nada para isso. E aí é importante dizer que assim, o problema não é a gente não se posicionar, porque eu também acho que o posicionamento é fundamental e acho que, inclusive, enquanto pessoa pública, faz parte, né? A arte, ela é política, o que a gente fala é político, o nosso silêncio é político, a roupa que a gente veste, tudo é um ato político. Agora, o que a gente está falando é exatamente de quem a gente exige mais, porque muitas vezes tem pessoas que são beneficiadas, que, por exemplo, isso que a Luana falou, quantas pessoas me acham chata por quer te amar, do mimimi, porque assim, ficar falando sobre isso fecha muito mais portas para mim do que abre. Essa é a verdade. As pessoas não gostam de ouvir esse discurso, né, eloquente da gente que vai lá, que é combatível e que fala do como o machismo é cruel, de como o racismo é perverso. A gente tem uma repercussão na nossa bolha. Mas, para muita gente, a gente é antipática, porque você está incomodando, você está provocando a reflexão e, muitas vezes, a pessoa está se reconhecendo naquele lugar do opressor, da opressora. Então, ela não quer essa conversa. Ela não quer essa conversa exatamente porque ela ouve e fala, nossa, está falando de mim. Eu sou uma pessoa pré-redes sociais. E eu trabalhei durante um bom tempo da minha vida na MTV, que era, né, o emprego dos sonhos de todo mundo, as pessoas mais interessantes trabalhavam, na opinião dos outros, né? Trabalhavam na MTV, então toda hora, mas aí era diferente. Todos os dias, menina, era opinião sobre tudo. Que aí ligava a Folha de São Paulo, ligava o Estadão, ligava a Veja, ligava não sei o quê. Durante um tempo, vou te confessar, por vaidade, eu também sou jornalista, por vaidade era bom ter uma opinião formada sobre tudo. Até a hora que eu cansei e tive a hombridade de falar, mano, sei lá eu como é que a economia, o preço do tomate, não sei o quê, no agro do não sei o quê. Entendeu? Então, eu acho que tem uma dose de vaidade nessa nossa questão de posicionamento, mas, ao mesmo tempo, tem um excesso das pessoas nos pressionando para ter uma opinião formada sobre tudo. O que as pessoas têm que entender é que somos demasiadamente humanos, precisamos, às vezes, de tempo para sofrer ou estudar, né? Sofrer ou estudar, ou não fazer nada.